Olá, bom dia, doutor Ricardo Rocha. Bom dia, doutora Elisa Reis. Nós somos médicos e criadores do treinamento Vida Extraordinária. Bem-vindo a mais uma manhã, a mais uma carona extraordinária. Eu já estou aqui em movimento, então vou introduzir rapidamente o tema de hoje. Doutora Elisa vai falar sobre algo muito bacana, que são dicas para levar sua memória para um novo nível, para um nível estratosférico. Você vai ficar com uma memória incrível. Então fica ligado aí nessas super dicas de como desenvolver, como deixar a sua memória extraordinária. Aproveite a carona de hoje, um grande beijo e vai lá meu amor. Bom dia, bom dia, bom dia. Ao longo dessa semana nós temos falado muito sobre cérebro. Todo mundo que me conhece sabe que é um assunto que eu gosto muito de estudar. Eu acho extremamente importante a gente tomar cuidado, a gente preservar esse órgão que, apesar de ter só 2% do nosso peso, ele pesa 2% do nosso corpo, ele consome em torno de 20% da nossa energia. Então, o tecido cerebral é um tecido extremamente caro para o nosso organismo. Então, qualquer alteração na nossa fisiologia, no nosso dia a dia, na nossa alimentação, no nosso estilo de vida, acaba impactando neste órgão. Então, é muito importante que a gente tenha esse cuidado no nosso estilo de vida, na nossa alimentação, no sono, na qualidade dos nossos pensamentos, no nosso lazer, no tempo que a gente dispensa para manter a nossa criatividade. Tudo isso é muito importante na preservação desse órgão. E uma coisa que aterroriza, uma coisa que apavora todo mundo é a memória, a perda da memória, né? A gente sabe que a doença de Alzheimer é uma doença extremamente incapacitante, é uma doença que afeta não só o doente, como a família inteira. Então, assim, eu vejo no consultório pessoas que são que o pai ou a mãe desenvolvem o Alzheimer e a família inteira sofre com aquelas alterações de comportamento, sofre com a necessidade de cuidadores. Então, quem passa por essa doença, seja com a doença ou seja como espectador da doença, acaba sofrendo. Então, assim, é uma doença que mobiliza todos os familiares. Olha, eu tô vendo que o povo tá entrando. A Edjane, a Tchenay, minha amiga. Tudo bem, queridas? Sejam bem-vindas. É um prazer estar aqui com vocês. E o tema da carona de hoje são estratégias para melhorar a memória. Eu estava falando há pouco da doença de Alzheimer, dizendo que é uma doença que acarreta ônus não só para quem sofre da doença, mas como quem assiste a doença, no caso, os familiares. Olha, eu estou vendo a Edneuza, acabou de entrar. A Edneuza conhece bem essa realidade que eu estou falando aqui, que eu estou falando sobre os prejuízos da doença de Alzheimer, sobre o ônus que a doença de Alzheimer causa, não só para o paciente, mas como toda a família. Eu cuidei da mãe da Edneuza por muito tempo e a gente sabe, né, Edneuza, o transtorno que é tudo isso. Então, por isso, hoje nós vamos falar de dicas para preservar a memória. Como eu estava falando, a perda de memória, ela apavora. Então, todo mundo tem medo de ter uma memória ruim, de ter uma doença que prejudique a memória, né? E aí a gente tem que ver o seguinte, tem que ter uma nova visão para encarar tudo isso. Nós temos um cérebro e temos a mente, né? E na maioria das vezes, quando a gente tem uma perda de memória, quem leva a culpa é o cérebro. Mas a memória é uma função da mente. Então, assim como a memória, nós temos que preservar várias habilidades da mente. Então, por exemplo, se você quer manter uma mente saudável, você tem que tomar cuidado com os seus hábitos, tá? Então é importante nós prestarmos atenção nos hábitos. O
que a gente anda fazendo, se a gente fica assistindo muita televisão, se a gente fica anestesiado, se a gente faz as mesmas coisas o tempo todo, anda pelos mesmos caminhos, tem a mesma rotina ao longo do dia. Saiba que o cérebro é um órgão que quer economizar energia o tempo todo. Então, ele vai fazer com que você faça a mesma coisa o tempo todo. Olha, eu tô vendo que a Jéssica entrou, a Ilka. É um prazer estar aqui com vocês. Então, assim, muita atenção nos hábitos. Então, fazer coisas diferentes. Por falar em atenção, preste mais atenção ao longo do seu dia. A atenção é uma faculdade da mente que nós estamos perdendo a capacidade de prestar atenção. Por quê? Porque a maioria das pessoas ou vive lá no futuro, são ansiosas, ou vivem lá no passado, remoendo o que não pode ser mudado. E elas perdem a capacidade de viver o presente. Então, às vezes, o que você acha que é perda de memória, não me lembro de tal coisa, não sei onde eu deixei tal objeto e tudo. Isso não é alteração de memória, isso é alteração de atenção. Ao longo do seu dia, você estava fazendo uma coisa, pensando em outra, não focou no presente, não armazenou os dados e aí não tem como recuperar aquela informação mais tarde, tá? Uma outra coisa muito importante que a gente tem que prestar atenção é no nosso entusiasmo. É importante nós fazermos as coisas com entusiasmo. Por quê? Porque entusiasmo, o significado de entusiasmo é Deus dentro de nós. Então, quando você faz alguma coisa com entusiasmo, você altera a sua emoção. E para a gente gravar os dados, gravar as coisas, é importante que tenha emoção envolvida. Então, por exemplo, num dia comum que não tem significado, que não tem emoção, que você não fez as coisas com entusiasmo, você passou em branco. Mas, por exemplo, se eu perguntar para você a roupa que o seu marido tava quando você o viu pela primeira vez, ou então qual foi com que roupa a sua filha tava quando caiu o primeiro dentinho. Então essas coisas marcam. Por quê? Porque essas coisas são vistas com entusiasmo. Uma outra coisa, uma outra faculdade muito importante da mente é a concentração. Ou seja, se você vai fazer uma coisa, foca, te concentra naquilo que você vai fazer. Então, foco e concentração é uma propriedade da mente muito importante, que ela influencia diretamente na memória. Olha, eu tô vendo que tem um monte de gente entrando. Edinaldo, Mirelle, Edneia Torres, muito obrigada, gente, pela participação de vocês, tá? Às vezes eu não sei o nome porque a letra é pequenininha, eu não enxergo muito bem de longe. Mas vão participando aí, e qualquer dúvida, tudo bem? Fratani Campos, é um prazer estar com vocês. Então, assim, muito importante, gente, saber que cérebro e mente são duas coisas diferentes. Saber que na maioria das vezes o que você culpa o cérebro é função da mente, ou seja, atenção, memória, entusiasmo, concentração, tudo isso é importante que você esteja ligado. E aí, o que acontece? Se você percebe que a sua memória não está boa, tenha calma. Então, assim, é muito importante você seguir as seguintes dicas, tá? Tenha paixão pela vida. Então, assim, é muito importante que você tenha atenção e tenha paixão pela vida que você vive e descobrir as riquezas que estão por trás, até mesmo dos obstáculos, de alguma coisa que não tenha saído do jeito que você imagina. Então, assim, lembra que eu falei do entusiasmo? Então, é importante que você tenha entusiasmo pela vida. Então, tenha calma de ver as experiências, de viver as experiências. Então, assim, não perca a oportunidade de viver experiências. Olha, a Tienai está dizendo que ela tinha muita dúvida
mas você... Ah, ótimo, ela tinha dúvidas sobre a atenção. Obrigada, Ti. Aprenda as coisas com entusiasmo, ou seja, se você... Tem gente que vai falar assim, eu vou pra aula de inglês, parece que vai pra forca. Eu tô tendo aula de... sei lá, vai para uma pós-graduação forçado. Então, assim, a pior coisa, gente, é você ir para treinar uma nova habilidade, você fazer alguma coisa nova sem vontade, sem entusiasmo. Isso tudo está relacionado com a memória. Quando você for fazer alguma coisa, prestar bastante atenção. Por quê? Porque aquilo ali, a sua memória pode falhar, ou então você pode ser cobrado de tal informação e você não estava prestando atenção. Quer um exemplo disso? Ler. Então, todas as vezes que a gente vai ler, foca a tua atenção no que você está lendo. Imagina, visualiza aquele conteúdo do livro, presta atenção na forma das letras, faz correlações, porque se você estiver lendo aquele livro e prestando atenção que tem que buscar o filho da escola, ou então escutando o som da televisão, ou prestando atenção na conversa que está lá na cozinha, você vai perder todas as informações, tá? Uma coisa muito importante, tenha cuidado com as suas crenças. Então, tem gente que acredita que porque vai envelhecer, vai perder a memória, e eu falei na carona anterior que o nosso cérebro tem neuroplasticidade e tem neurogênese, ou seja, os neurônios se modificam, ajudam os outros que estão dodói e toda hora tem novos neurônios sendo formados no nosso cérebro. Então, não é porque você vai ficar velho que você vai ficar sem memória. Então, essa crença, ela é destrutiva. Tem gente que fala assim mesmo, minha família tem Alzheimer, minha mãe teve Alzheimer, então eu vou ter Alzheimer. Isso é outra crença destrutiva. Então, isso daí é muito importante que você tenha crenças renovadoras, crenças positivas sobre o envelhecimento e sobre a preservação da sua memória. Não tem paciente bem idoso, bem velhinho, que fala, doutora, minha memória é maravilhosa. Ou seja, dificilmente esse paciente vai ter um problema de memória. Uma outra coisa é o seguinte, se você teve um lapso de memória, não lembrou de uma informação, tenha calma, respira, relaxa, tira a tua atenção do problema, foca na solução, vai buscar as associações. Então, tudo isso é importante. Tenha calma e tenha certeza que você vai recuperar. Fala assim, olha, só um momentinho que eu ainda não estou com essa informação, peraí que eu vou já recuperar. Respire, dá uma disfarçada e com certeza quando você acalmar, a memória volta. Uma outra coisa importante, diversifique as suas atividades. Então, assim, faça coisas que você não está acostumado a fazer. Faça meditações, orações, faça uma atividade física diferente, pegue um caminho diferente. Então, diversifique. Se mesmo assim você observar que a sua memória não está boa, foca no teu estilo de vida. Então, vai ver o que você está comendo, a quantidade de sono, vai fazer a administração do estresse, como eu falei há pouco, meditação, tira umas férias, entendeu? Vai observar a natureza, melhora a tua respiração, a tua quantidade de água, retira os refinados, retira os industrializados. Então, tudo isso é importante. Hábitos saudáveis. Então, faça os seus exames, veja como é que estão tuas taxas de colesterol, suas taxas inflamatórias. Então, tudo isso é importante. Saiba que o cérebro e a mente, apesar de serem coisas diferentes, eles estão em plena conexão e esses dois estão em plena conexão com o corpo. O corpo alimenta a mente e a mente alimenta o corpo. Ok, gente? Então, a carona... Nossa, falei demais, né, Ricardo? A carona era isso. Dicas para a memória. Fiquem de olho, porque como eu adoro estudar cérebro, memória, performance cerebral, a gente vai falar várias coisas importantes sobre isso, tá bom? Gente, muito obrigada pela participação. Não esqueçam que dia 21 de agosto tem a nossa palestra no Radisson Hotel Belém. E dia 25 tem o treinamento Vida Extraordinária. Um dia todo melhorando o seu estilo de vida, um curso de imersão. Quem tiver dúvidas,
Entre na nossa rede social, ligue lá para a clínica. Vai ser um prazer explicar para você o que é esse novo movimento para você ter uma vida extraordinária. Tia Nai, muito obrigada pela participação. Obrigada, gente, pela participação de vocês. Amanhã, 8h30, nós estamos aqui. Obrigada, que Deus nos abençoe também, Tia Nai. Fica com Deus. Tchau, tchau.